Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. A situação pandémica a nível mundial atingiu o número de infectados e mortes que tem obrigado vários países a retomar medidas de confinamento com vista à redução das transmissões da Covid-19. Portugal voltou a adotar medidas restritivas no sentido de se evitar o colapso dos serviços de saúde e diminuir a pressão que é notório, tanto ao nível nacional como ao nível regional. Na região, e porque estamos aqui para debater matéria de saúde na região, os problemas neste setor não surgiram com a situação de pandemia causada pela Covid-19, pois são muito anteriores a esta. A pandemia apenas fez emergir ainda mais as fragilidades do setor e o agravamento de alguns problemas já existentes. O que não é aceitável é que se utilize os problemas causados pela pandemia para fugir manhosamente às responsabilidades sobre o acumular durante anos de situações penalizadoras para os doentes e utentes do Serviço Regional de Saúde. Não estamos aqui para debater o trabalho dos profissionais de saúde, porque esses merecem a nossa consideração e louvor pelo trabalho e empenho que têm tido para proporcionar os melhores cuidados e tratamentos possíveis aos doentes, principalmente nesta situação causada pela Covid-19. Estamos aqui para debater e discutir as políticas de saúde, as opções governativas em matéria de saúde. Isto porque existem muitos aspectos por explicar, muitos esclarecimentos a prestar pela tutela da saúde perante uma Assembleia que tem a competência de fiscalização ao Governo. Não basta vir aqui a esta Casa tecer elogios ao Governo Regional e às suas medidas neste período de pandemia. É preciso ter a hombridade de assumir responsabilidades quando se promete e não se cumpre, quando os problemas agravam-se, quando os utentes reivindicam os seus direitos e depois vemos a tutela a assobiar para o lado. Ou então, como tem acontecido repetidamente, a empurrar as responsabilidades para a República. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos a factos. Apesar de estar a governar há mais de 40 anos, o PSD, e agora em coligação com o CDS, sempre colocou nos sucessivos programas de governo que a saúde era uma prioridade. Contudo, a realidade punha em dúvida essa prioridade, já que os problemas na saúde têm vindo a se manter e até a agravar-se em algumas situações. Por exemplo, veja-se o caso das listas de espera para consultas de especialidade, para exames e para cirurgias, que têm vindo a aumentar de ano para ano. Entre 2015 e 2019, porque o Governo ainda não disponibilizou dados mais recentes, nós não temos dados mais recentes, durante a governação do Dr. Miguel Albuquerque, houve um aumento de 5.529 cirurgias em lista de espera. Isto é, passou-se de 14.936 para 20.465 cirurgias. Em relação às consultas de especialidade, durante o mesmo período, houve um aumento de 9.948 consultas para as listas de espera. O somatório das listas de espera para cirurgias, para exames de diagnóstico e para consultas de especialidade ultrapassam, neste momento, mais de 100.000 referenciações. Em relação aos tempos máximos de resposta garantidos, os dados do próprio Cesarame provam que a proporção de utentes referenciados para consulta médica no Hospital Tornel Mendonça, atendidos em tempo adequado, ou seja, num período de tempo minimamente aceitável e de acordo com as prioridades dos doentes, em 2019 ficou-se pelos 59% para situações muito prioritárias, ou seja, até 30 dias, apenas 59%. E houve aqui uma redução de 0,7% relativamente a 2018. E pelos 51% nas situações de prioridade normal, ou seja, até 4 meses. Mas o mais grave foram os 48% para situações prioritárias, até 60 dias. 48%, que significa que 52% das pessoas que esperavam até 2 meses não viram a resposta a tempo garantido. Ou seja, em vez de melhorar, piorou a capacidade de resposta dos serviços de saúde relativamente às consultas dos utentes referenciados. Com uma média de apenas 52% de resposta, diminui-se assim a capacidade de resposta para consultas prioritárias e prioridade normal.
tudo isto num período muito antes da pandemia. Com a situação de Covid, as restrições e limitações e condicionantes nos acessos aos cuidados de saúde, os resultados não terão sido, de certeza, nada melhores. Mas, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estes são dados que vão ao encontro daquilo que ouvimos muitas vezes. Pessoas a se queixarem que aguardam há anos por uma consulta, por um exame ou por uma cirurgia. Algumas delas até já perderam a noção do tempo que esperam pela cirurgia. Outras, infelizmente, já partiram e não tiveram a oportunidade de serem operadas. E tudo porque não existem tempos máximos de espera. A tutela não define tempos máximos de espera para os doentes não saberem e depois terem argumentação para reclamar quando estes tempos não são cumpridos. Esta opção governativa aparentemente isenta a tutela de maiores responsabilidades com o cumprimento dos tempos máximos previstos, uma forma ardilosa de não se comprometer com os doentes. A verdade é que muitos médicos, incluindo médicos de família, aconselham as pessoas a irem fazer exames e cirurgias ao privado porque sabem que no público não há capacidade de resposta. Isto acaba por favorecer a tutela, porque não aumenta as listas de espera, tanto como aconteceria se todos os doentes fossem encaminhados para o público, e no caso de exames, vai ao encontro do que pretendem os responsáveis da saúde, porque, não sendo agendados muitos exames no público, os recursos materiais, aparelhos, diga-se, existentes, acabam por dar uma resposta minimamente aceitável, apesar das constantes avarias, como, por exemplo, tem acontecido com os aparelhos de ressonância. Outro problema que persiste no Serviço Regional de Saúde diz respeito ao médico de família. Muito se fala sobre a aposta dos cuidados de saúde primários e nos médicos de família, mas a verdade é que cerca de 30% da população da região autónoma da Madeira ainda não tem médico de família. Em números absolutos, significa que existem mais de 75 mil utentes sem médico de família. Isto é grave. Recentemente, foi notícia a integração dos médicos dentistas da região na carreira pública. A resolução número 85 de 2021, que aprovou a proposta de decreto legislativo regional que estabelece a carreira de médico dentista no Serviço de Saúde da região autónoma da Madeira, algo positivo e merecedor para 12 médicos dentistas. A integração na carreira, que em julho de 2020 dependia apenas do processo legislativo, foi rápida. Em menos de um ano, e bem, o processo legislativo ficou praticamente pronto. Agora, Sr. Secretário, falta o Sr. Secretário fazer o mesmo em relação ao diploma de descongelamento das carreiras de enfermagem, porque a promessa de alteração ao diploma já se arrasta há quase 2 anos. 2 anos. Eu lembro aqui que, numa questão que coloquei ao Sr. Secretário, o Sr. Secretário afirmou que não se preocupe, Sr. Deputado, que dentro de 15 dias iria ter novidades. Isto no início de 2020. Promessas e mais promessas, mas na prática e vergonhosamente tem-se adiado a alteração ao diploma e, por essa razão, continuam a ser penalizados mais de 150 enfermeiros. Mas as opções governativas têm passado por não deixar ninguém para trás. E no âmbito de uma coligação para governar, foi necessário aumentar o número de elementos do Conselho de Administração do Cesarame. Um aumento que implica um custo anual de 150 mil euros. A criação da Direção Regional de Saúde fez surgir mais uma despesa na ordem dos 200 mil euros. Com o surgimento da doença da Covid-19 e com a primeira vaga de propagação, houve necessidade do Governo Regional da Madeira adotar um conjunto de medidas restritivas e preventivas de salvaguarda para toda a população, bem como proceder a um conjunto de alterações na própria prestação dos serviços de cuidados de saúde e assistenciais à população. No que concerne à prestação de cuidados de saúde, verificou-se a limitação no acesso a vários serviços, com adiamento e cancelamento de consultas, de exames, de tratamentos e cirurgias, priorizando serviços associados à doença Covid-19. A opção contestada por vários intervenientes e cujas consequências, até à presente data, não foram ainda devidamente esclarecidas pelos responsáveis da saúde na região.
O agravamento da situação epidemiológica na região autónoma da Madeira conduziu o Governo Regional a novamente, por via da Resolução 1/2021, de 4 de janeiro, impor novas medidas de restrição e confinamento à população nas ilhas da Madeira e do Porto Santo. Da mesma forma, assiste-se ao aumento de pressão no Serviço Regional de Saúde, no momento em que os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à Covid-19 estão exaustos devido ao prolongar desta situação que se arrasta há cerca de um ano. Para além da questão da doença Covid-19, há que ter em atenção que existem serviços de saúde que não poderão ser descurados sob pena de se agravarem ainda mais na resposta aos doentes. O relatório de gestão de 2019, aquele relatório que foi divulgado aos cidadãos em primeira mão pelo JPP, na sequência do trabalho de fiscalização, mas que o Governo Regional omitia e agora, à parte, só forneceu por intimação judicial. Por isso é que o JPP teve acesso só por intimação judicial. Mas este relatório indica que houve, em 2019, um desinvestimento em tratamentos no âmbito da medicina física e a reabilitação, nomeadamente terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia. Houve uma diminuição nas consultas de cirurgia vascular, gastroenterologia, ortopedia e medicina da dor e pedopsiquiatria. Relativamente ao Centro de Desenvolvimento da Criança, houve uma diminuição nas consultas de psicologia. Na unidade de tratamento da toxicodependência, aconteceu a diminuição nas consultas de psiquiatria. E, nos centros de saúde localizados em zonas com maior densidade populacional, como, por exemplo, o Caniço, cerca de 40% da população não tem médico de família. No que concerne aos rastreios, o mesmo relatório indica a diminuição dos rastreios ao cancro da mama e não se cumpriu o estipulado para os rastreios do cancro do colo do útero e cólon retal, sendo estes últimos feitos apenas de uma forma oportunística. Significa isto que o condicionamento na prestação de serviços de saúde devido à doença de Covid-19, quase certo que resultou em agravamento dos indicadores deste relatório de gestão de 2019, com consequências para os utentes. Uma informação que a Secretaria Regional da Educação que a Secretaria Regional da Saúde tem o dever de prestar a este Parlamento e à população em geral, atualizando o microsite da transparência. E só para refletirmos sobre as ações governativas entre 2015 e 2019, o Governo Regional gastou pouco mais de 5 milhões de euros no combate às listas de espera durante este período, uma média de 1.250.000 euros por ano. Para 2021, estão previstos 5 milhões de euros para o Programa de Recuperação de Cirurgias. No asfaltamento da Estrada das Ginjas, o Governo está disposto a gastar quase 10 milhões de euros, sendo 1,5 milhões de euros de financiamento regional, ou seja, dos impostos dos madeirenses. E quer mais de 100 milhões de euros para atirar betão ao mar. Porque a verdade é que uma das prioridades do atual Governo é aumentar o molho da pontinha. São estas as prioridades que nos devem fazer refletir sobre como gasta o Governo Regional os dinheiros públicos. E para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário, um conselho à tutela da Secretaria Regional da Saúde. Procurem seguir as palavras do Cardeal Tolentino Mendonça quando diz que precisamos, como a pandemia o tem inequivocavelmente mostrado, implementar e reforçar a cultura da responsabilidade e do cuidado, não deixando ninguém para trás. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves.